O Theo Cury apurou que a tendência é que esse caso, ou os casos, porque está no plural, aí você explica para a gente, Theo, se isso eventualmente poderia abranger outros assuntos. A tendência é ficar no Supremo. O que é que você está entendendo ali de tendência sobre Flávio Dino, sobre André Mendonça, para o assunto de Lulinha ficar ou não no Supremo Tribunal Federal? Elisa, bom dia para você, para Larissa, para o Eli Jonas, ótima sexta-feira para quem acompanha a gente. Olha, a tendência é a de que o Supremo Tribunal Federal mantenha por lá esses casos envolvendo o Fábio Luiz Lula da Silva. São 3 inquéritos que foram abertos por determinação de ministros do Supremo Tribunal Federal para apurar tráfico de influência pelo empresário que é filho mais velho do presidente da República. Um inquérito foi aberto pelo ministro Flávio Dino, está em sigilo. Os outros 2 inquéritos também em sigilo, abertos pelo ministro André Mendonça, mas a gente já tem ideia do que se trata. Do Flávio Dino a gente não tem ainda muitos detalhes. Do André Mendonça sobre tráfico de influência no Dataprev e no Ministério da Saúde. Nesse caso específico, houve um parecer da Procuradoria-Geral da República defendendo que esse caso desça para a primeira instância, ou seja, que ele não permaneça mais no Supremo Tribunal Federal, porque a PGR, em linhas gerais, diz que não há pessoas investigadas nesse inquérito que tem um foro que justifica a permanência do caso no Supremo. O Supremo é o tribunal responsável por processar presidente, vice-presidente, deputado, senador, ministros de Estado, ministros do Supremo e procurador-geral da República. Na avaliação da PGR, não há nenhuma dessas pessoas entre os investigados nesse caso. A PGR também diz que não há relação desse caso com o caso do INSS e, por fim, diz que não há conclusão. Não houve uma conclusão da tentativa de tráfico de influência de acordo com o que a Polícia Federal já conseguiu até esse momento. E que, por isso, o caso não pode ficar no Supremo, tem que descer para a primeira instância. O que a gente apurou é que há uma expectativa de que o ministro André Mendonça, a despeito desse pedido da Procuradoria-Geral da República, mantenha o caso no Supremo e, com isso, também a tendência de que o ministro Flávio Dino também mantenha por lá. Ou seja, que ocorram 2 movimentações diferentes, mas que sejam iguais, sim, convergentes, de manutenção. Agora, acrescentando mais uma apuração do Theo Cury, se mantiver no Supremo, o que é que você já soube que pode vir a ser o movimento da PGR, Theo? Bom, a gente tem essa sinalização de que o ministro André Mendonça deve manter o caso no Supremo Tribunal Federal, e se isso de fato se confirmar, se essa tendência se mostrar viável e verdadeira, aí há uma possibilidade muito grande de a Procuradoria-Geral da República apresentar um recurso contestando a manutenção do caso no Supremo. Porque a PGR, por esses motivos que eu mencionei, a ausência de pessoas com foro, a ausência de correlação com o caso do INSS e a ausência de conclusão das negociações, das tratativas para fechar o contrato que eles almejavam, que esse grupo almejava, se o ministro não concordar com a Procuradoria-Geral da República e mantiver esse caso no Supremo, a PGR pretende contestar a decisão do ministro. Então, se isso acontecer, vai ser, e é um palavrão jurídico, um agravo regimental, que é um tipo de recurso apresentado contra uma decisão de um ministro. Nesse caso, a decisão é a que autorizou a abertura da investigação pela Polícia Federal. E aí há algumas alternativas. A PGR solicitar que o ministro reveja a decisão dele, volte atrás e mantenha o caso mantenha e envie esse caso para a primeira instância, ou que ele leve esse caso para discussão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é o colegiado que ele integra. E aí esse colegiado é formado pelo André Mendonça, pelo Luiz Fux, pelo Cássio Nunes Marques, pelo Gilmar Mendes e pelo Dias Toffoli. E aí seria uma provocação para que houvesse uma discussão colegiada entre esses 5 ministros sobre esse assunto. Ou uma tentativa de enfraquecer uma eventual decisão do ministro André Mendonça, ou, em último caso, o próprio Supremo dar a palavra por meio desse colegiado e dizer, não, esse caso de fato tem que ficar por aqui, tem que ficar no Supremo Tribunal Federal. De todo modo, os interlocutores e o próprio ministro têm sinalizado que ficaram surpresos com a decisão da PGR e apontam uma contradição na Procuradoria. Então, que contradição é essa que ficam apontando, né? Porque dizem, não, mas como assim? Semanas atrás vocês fizeram uma coisa, agora estão fazendo outra. De fato, são coisas diferentes ou parecidas? São coisas diferentes, mas é um argumento que
pode ser entendido como válido. Por quê? Porque quando esse caso chega no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal apresenta essa representação pedindo a investigação, a Procuradoria-Geral da República é ouvida, isso aconteceu em julho, para dizer se esse caso tem de ir por prevenção ao ministro André Mendonça ou se esse caso tem de ser redistribuído entre os ministros, podendo inclusive cair com o André Mendonça. E ela defendeu isso. E o caso caiu com o André Mendonça. Ponto. Depois, com esse caso já em tramitação, a PGR se manifesta a favor de descer para a primeira instância, dizendo, olha, o Supremo não é competente para analisar um caso desse por esses motivos que eu mencionei há pouco. E aí esses interlocutores do ministro têm dito, olha, tem uma contradição aí da Procuradoria-Geral da República que não casa a primeira manifestação com a segunda. Sim. E aí na Procuradoria-Geral da República, que a gente foi lá tentar entender qual que é a avaliação, eles deixam claro que são momentos processuais diferentes, são questões processuais diferentes. A primeira é dizer se esse caso deve ficar com um determinado ministro ou com qualquer outro e por quais motivos, se por um ministro, para um ministro específico, por conta de uma prevenção, por ele já ser relator de um caso semelhante. E depois, se o Supremo é o tribunal competente para analisar o caso. Então, que são dois momentos diferentes da vida desse processo e que não há nenhum tipo de contradição. Então, no final das contas, acaba trazendo um pouco de lenha nessa fogueira das duas instituições, do Supremo e da PGR.